Bora atualizar sobre a procura do Corinthians por um novo treinador após a saída do técnico Antônio Oliveira. Bom, o ficha 1 nesse momento é sim Fábio Carille. A grande questão é que, pelas informações de bastidores, tudo aponta para uma permanência, pelo menos nesse momento, de Carille no Santos. Pode haver uma reversão? Pode. Em princípio, o técnico se prepara, inclusive, para comandar o treinamento na manhã dessa quarta-feira, viajar para Fortaleza, onde encara o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira. É um jogo super importante do Santos, o Santos que teve até viveu uma instabilidade com o Carille de 4 derrotas seguidas, e aí ele balançou no cargo, mas depois se recuperou com bons resultados nos últimos jogos, e é visto, né, pelo presidente Marcelo Teixeira como um dos responsáveis aí pela boa campanha no Campeonato Paulista e pela possibilidade de reconduzir o Santos para a Série A. Tem uma multa rescisória que precisa ser paga, né, de 2,5 milhões de reais. Essa multa poderia até ser paga pelo próprio Carille. Então o Corinthians, nesse momento, ele está sondando, ele está negociando, ele está conversando com o Marcelo Teixeira. O Corinthians quer fazer tudo às claras. O presidente Augusto Melo está capitaneando essa situação. Claro que ele delega muitos poderes ao Fabinho Soldado, né? A gente sabe disso, que o Fabinho Soldado ganhou muitos poderes dentro do departamento de futebol, e praticamente o comandante, o líder do departamento de futebol. Mas o Augusto, até por uma questão institucional, ele sempre defendeu isso. O presidente fala com o presidente, o diretor fala com o diretor. Pela questão delicada, né, de você retirar um treinador de um clube, ainda mais um técnico que, enfim, tem contrato, foi contratado para isso e tem identificação aqui com o Corinthians. Então o Augusto, e pela relação que tem com o Marcelo Teixeira, está tentando trabalhar de que forma isso pode ser feito de forma muito amigável, assim, né, muito tranquila. Mas, em princípio, o Marcelo Teixeira não quer liberar. E não é apenas pelo pagamento da multa, ele não gostaria de liberar. Claro que depende da vontade do treinador, e isso a gente não sabe ainda. A gente não sabe se o Carille tem interesse de deixar o Santos nesse momento e voltar a dirigir o Corinthians. O fato é que o Corinthians entende o Carille como um treinador que conhece o clube, como poucos, foi o último campeão paulista em 2019, aliás, tricampeão paulista, né? Ele ganha 17, 18 e 19, mesmo tendo uma saída para o mundo árabe e depois voltado. Ganha o Paulista e o Brasileiro em 2017, no seu primeiro ano como um técnico profissional, além de 10 anos como auxiliar de grandes técnicos como o Mano Menezes e o próprio Tite no Corinthians. O Carille tem uma história vasta, tem uma identificação e tem um jeito de jogar mais conservador, mais cauteloso, que poderia fazer o time parar de tomar gols e se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro. Então todo esse combo identificam o Carille como o nome ideal para esse momento. Só que, claro, você depende, como eu disse, da vontade do treinador, e aí depois de costurar essa negociação, não apenas com o treinador, mas também com o clube que hoje detém os seus direitos, né? Detém o seu contrato. Então tudo isso está sendo conversado. Em Santos se diz que ele fica. O Corinthians não quer pagar essa multa, o Santos não quer liberar, e o Carille, em princípio, deve viajar para Fortaleza, para o Ceará, para poder comandar o time na sexta-feira. Se isso não acontecer, se não houver uma reversão nessa quarta-feira, o plano B do Corinthians é Ramon Dias. Multicampeão pelo River Plate, 64 anos, estava aqui no Vasco da Gama, treinou o Al Hilal também. A gente conhece muito a biografia do Ramon Dias. Eu acho que o Ramon até teve dificuldades no Vasco. Ele recupera o Vasco em determinado momento, mas o Vasco não é rebaixado por detalhe, né? Claro que o Vasco não é parâmetro. O Vasco tem uma série de problemas estruturais, mesmo com a SAF não conseguiu se organizar. Tem problemas políticos também, vejam só, né? Qualquer coincidência seria mera semelhança. Não seria mera semelhança, né? Porque ele vai viver um problema no Corinthians, né? Ele seria contratado também para recuperar o Corinthians de uma situação muito complicada de tabela. Ele consegue fazer isso no Vasco no ano passado e depois acaba demitido nesse ano com vários problemas, né? Tem aquelas declarações infelizes que ele deu, e tem também os resultados que não vieram nessa temporada. É um técnico de biografia, de currículo, de histórico, e que teve bons momentos no Vasco da Gama, para a gente citar algo mais recente. Ele gostaria de voltar a trabalhar no futebol brasileiro e tem a concorrência do próprio Vasco, né? Que, enfim, a saída dele foi meio confusa, né? Porque ninguém sabe se ele pediu demissão ou se ele foi demitido. Então, tem uma multa que o Vasco pode ter que pagar para o treinador, e o treinador entende que tem que receber essa multa, mas muitos entendem que ele acabou se desligando, então quem tem que pagar a multa é ele, e talvez isso fosse contornado com o retorno do Ramon Dias ao Vasco. É o que o
Pedrinho estava tentando costurar lá até poucos dias. Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians. E o assunto mais comentado no momento é a contratação de um novo técnico após a demissão do Antônio Oliveira, que já havia no Corinthians uma situação insustentável. Antônio Oliveira acabou perdendo o clássico para o Palmeiras, mas o clássico não foi o divisor de água. O que aconteceu é que o Antônio Oliveira já não tinha mais apoio de alguns diretores que trabalham na base do Corinthians. E por isso, Antônio Oliveira perdeu a condição de trabalho, porque já não tinha mais um apoio. Antônio Oliveira tinha uma multa aí de 1.600.000, o Corinthians terá que pagar, mas o Corinthians está atrás aí de um novo treinador, e o nome mais falado no momento é de Fábio Carille, que trabalha no Santos, né? E também tem uma multa para tirá-lo de aproximadamente 3 milhões de reais. E o novo presidente Augusto Melo está conversando direto aí com o presidente do Santos, né? O Marcelo Teixeira. Como diz Augusto Melo, presidente conversa com o presidente, diretor conversa com o diretor. Mas o Carille teve uma sequência de 4 jogos aí de derrota direto, né? Acabou balançando o cargo. Porém, agora ele teve uma recuperação, voltou a ganhar novamente. E o Santos, neste momento, não tem intenção. Inclusive, Fábio Carille, nessa manhã de quarta-feira, foi treinar o Santos. O Corinthians tem, a princípio, o plano A no Fábio Carille. Por quê? Porque ele já trabalhou no Corinthians há algum tempo, foi tricampeão paulista no Corinthians. Em 2019, o Corinthians conquistou o último título e foi na mão do Fábio Carille. Fábio Carille tem essas vantagens sobre o treinador. Por quê? Porque conhece o Corinthians, já trabalhou lá. Então o Fábio Carille é mais previsível o que ele vai fazer. Primeiro, o Fábio Carille gosta de arrumar primeiramente a defesa. A defesa do Corinthians toma muito gols. Então, isso será o primeiro passo para ele arrumar a defesa do Corinthians. Depois, ele gosta de um time mais compactado, né, para não levar gol. E aí, subsequente, aí ele avança um pouco o ataque, né, para ganhar o jogo. Então, ele é bem previsível. O Corinthians está na situação que os jogadores não têm confiança, perdeu totalmente, né, a confiança de jogar, de ganhar. Por isso, enquanto nessa situação, a diretoria do Corinthians hoje é uma diretoria amadora, é uma diretoria irresponsável, é uma lambança na diretoria, e isso tem atingido diretamente, né, o time dentro de campo. O Corinthians hoje se encontra aí no 19º lugar do Campeonato Brasileiro, apenas na frente do Fluminense, que é o 20º. E Corinthians só teve uma vitória no Campeonato Brasileiro. Foi contra o Fluminense, que se encontra na pior situação possível. Inclusive, acabou o técnico Diniz sendo demitido. E o Corinthians fez uma sondagem. Uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo ligou para o Diniz para saber se ele tinha interesse em trabalhar no Corinthians. Que o Corinthians tinha interesse de ter o técnico Diniz. Porém, Diniz disse o seguinte, abre aspas: no momento eu quero descansar e ficar com a minha família. E agradeceu ao contato. Então, o Corinthians tem agora o Fábio Carille como prioridade, mas se não conseguir o Fábio Carille, o Corinthians tem o plano B, o Ramon Dias, né, que é um técnico do Vasco, né, foi multicampeão no River Plate e acabou saindo do Vasco após aí recuperar o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, não deixou ser rebaixado, mas após o Vasco ter algumas derrotas subsequentes, ele acabou dando uma declaração polêmica e sendo demitido. Então, Corinthians se fala também em Cuca, em Márcio Zanardi, tem um monte de especulação, mas o plano A do Corinthians é Fábio Carille no momento. Claro, se não dá certo, precisa ir ao mercado, porque o Corinthians amanhã, a partir das 20 horas, na Neoquímica Arena, enfrenta o Vitória do técnico São Paulo, ex-São Paulino e Carpini. Corinthians precisa, sem negociar outro resultado, a não ser a vitória, vencer de qualquer maneira,
porque assim consegue dar um passo a mais aí na tabela de classificação, mas ainda continuará na zona de rebaixamento no Z4 do Brasileirão. Lamentável por um time que fez um investimento aí de mais de 130 milhões, né, no mandato do presidente Augusto Melo, que são 6 meses de trabalho, né? Corinthians tem sido veiculado aí nas mídias, né, em rádio, televisão, internet, né, revista, em matérias aí pejorativa, maculando, né, a imagem de um clube tão grande, tão bonito, de um clube tão importante como é o Corinthians. Corinthians hoje se tornou várias coisas pequenas. Então, a única coisa grande no Corinthians é a torcida, porque a imagem tá pequena, a imagem tá queimada, o dinheiro tá pequeno, dinheiro que o Corinthians não tem, um clube que agrandou o Corinthians devendo quase 2 bilhões de reais. Isso é uma coisa só, má administração de os presidentes anteriores, né, e agora do novo presidente Augusto Melo. Os presidentes anteriores fizeram uma má administração incrível no Corinthians. E Augusto Melo chegou e está dando continuidade nesse desserviço ao Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. A gente lamenta muito, né? A gente quer vir para o canal trazer aqui informações boas, informações importantes, mas infelizmente, tudo que acontece no clube, a gente só tem que trazer aqui a verdade e a realidade e passar para os torcedores. Por exemplo, torcida invadindo sede social, invadindo o CT do Corinthians. Isso não pode acontecer. Por que que no Palmeiras isso não acontece? Porque a Leila não abre diálogo com o torcedor. O torcedor, o lugar dele é na arquibancada e não na sede social, na sala de um presidente. Na sala do presidente, que é o presidente e ali os diretores se tratando de negócio para a melhoria do clube. E não aceitar você pegar, abrir um celular e mostrar para um membro de uma torcida organizada que está fechando um novo patrocínio, mostrar o valor. Isso não é atitude de um diretor, de um presidente profissional. Isso é atitude de uma pessoa que não está preparada para ser o presidente do Corinthians nesse momento. Infelizmente, isso não pode acontecer. O Corinthians virou uma piada. O Corinthians virou um sarro. Um time da grandeza desse clube, desde 2019, não conquistar um título. Em todos os campeonatos que o Corinthians entra, pela grandeza, um dos maiores times do mundo, tem que entrar com a mentalidade para ganhar. Mas precisa de quê? Precisa de um time. Precisa de uma diretoria. Precisa de um presidente. O Corinthians hoje não tem diretoria, não tem um presidente, não tem um time. Porque tudo que eu falei aqui não tem capacidade nem preparação para estar no cargo que eu falei. Porque tem muitos jogadores do Corinthians que não têm capacidade, condições técnicas. Por mais que sejam esforçados, né, dedicados, mas não tem a qualidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. A gente lamenta, né? Mas é a realidade do clube hoje. O Corinthians precisa de colocar os pezinhos no chão e essas pessoas que lá estão fazer um trabalho com excelência. Fazer um trabalho com excelência para a partir do ano que vem começar a colher os frutos. Porque esse ano, o Corinthians não caindo, não sendo rebaixado no Brasileirão, será um dos maiores títulos do Corinthians. Porque do jeito que tá, o time que tem, a diretoria que tem, o presidente que tem, a chance de o Corinthians ser rebaixado hoje, ela é 95%. Real. A possibilidade é 95%. Porque é muito difícil sair de uma parte como o Corinthians tem, com os jogadores que tem hoje. Jogadores que não têm personalidade para vestir a camisa e assumir. Para vestir a camisa e dar conta do recado. O jogador do Corinthians pede, corre tudo, ninguém dá uma entrevista. Quem fazia isso era o Cássio. O Cássio foi embora, então o Corinthians hoje se tornou um time muito vulnerável. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês concordam aí com a análise que eu fiz aqui do Corinthians, com as informações que eu trouxe e a análise que eu acabei fazendo? Ou você tem uma outra opinião? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. Se não é inscrito, deixa a inscrição que isso nos ajuda e fortalece muito o nosso trabalho. Sem mais delongas, até o próximo vídeo.